Olá! Nesta videoaula, iremos apresentar um panorama do ensino de filosofia no Brasil. E isso irá contribuir para pensarmos como a filosofia se fez presente na vida das pessoas, na educação, e como isso impacta no pensar filosoficamente a educação. Foram os jesuítas, os padres da Companhia de Jesus, os primeiros a ensinar filosofia no Brasil. Isso no contexto do Brasil colonial, ou melhor, da América Portuguesa. E os jesuítas que cuidavam dos colégios, além de catequizar os indígenas, eles cuidavam da educação dos filhos dos colonos. Portanto, era uma pequena parcela da população que vivia neste território que tinha acesso à educação. E essa educação era pautada no Ratio Studiorum, que era uma doutrina, um conjunto de métodos que privilegiava o saber escolástico, o argumento de autoridade. Foi no século XVIII que os ideais iluministas chegaram até a colônia. O Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal naquele contexto, ele implementou medidas iluministas nesse território e, entre elas, ocorreu a expulsão dos jesuítas em 1759. Após isso, pairou sobre o território ideais ecléticos, onde havia ideais iluministas, mas também os valores religiosos não desapareceram, os valores escolásticos não sumiram de um dia para o outro. Tivemos, no início da República, pensadores com um viés kantiano, um viés culturalista. Com o tempo, o viés marxista também chegou ao pensamento filosófico brasileiro. E a filosofia no currículo escolar passou a transitar entre facultativa, obrigatória ou até mesmo ser excluída do currículo escolar. Foram várias as reformas educacionais que excluíram e às vezes colocaram a disciplina de filosofia como obrigatória ou facultativa. Em 1942, a disciplina de filosofia tornou-se obrigatória no currículo escolar, mas naquela época uma minoria tinha acesso à educação ainda. Era uma elite que tinha acesso à educação. Em 1961, com a nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a disciplina de filosofia foi colocada como facultativa. Veja bem, ainda não era uma ditadura militar, ainda era a era do populismo no Brasil. Mas em 1964 tivemos o golpe civil-militar e aí sim a filosofia passou a ser mais perseguida. Não só a filosofia, como sociologia, psicologia, história, geografia. E em 1971, com a reforma da LDB, aí sim a disciplina de filosofia, assim como outras de cunho humanístico, elas foram retiradas do currículo escolar. Em 1986, já com a redemocratização que iniciou em 85, a disciplina de filosofia voltou como facultativa, opcional no currículo escolar. E aos poucos algumas escolas foram inserindo a filosofia, mas criou-se um movimento para a implementação, que desejava a implementação da disciplina de filosofia como obrigatória. Em 1996 tivemos a LDB atual, a Lei 9.394 de 1996. E essa Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional considerava que o estudante deveria ter conhecimentos básicos de filosofia e sociologia ao concluir o ensino médio. Mas não existia a disciplina de filosofia, em nenhum momento constava na LDB a necessidade da disciplina, mas sim conteúdos de filosofia. Em 2001, o projeto de lei que defendia a obrigatoriedade da filosofia na educação, enquanto disciplina, foi aprovado pelo Congresso, mas o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que é um sociólogo, vetou o projeto.
alegando questões orçamentárias e falta de profissionais para a área. Bom, o movimento ainda continuou e em 2006 o Conselho Federal de Educação aprovou a disciplina de filosofia como obrigatória, sociologia também, mas não tinha ainda força de lei. Somente em 2008, durante o governo Lula, é que a filosofia se tornou uma disciplina obrigatória. Mas em 2017 tivemos a reforma do ensino médio e depois, em 2018, a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio foi aprovada também. E a disciplina vem sendo tratada como, na verdade não é disciplina, vem sendo tratada como estudos e práticas, que não é uma disciplina. Então, há escolas, muitas escolas sim, colocando a disciplina de filosofia, mas a carga horária percebe-se que ela reduziu em muitas escolas. O que será do estudo de filosofia nos próximos anos? Ainda não sabemos, ainda há muita discussão sobre isso. Mas vemos que ao longo da história do Brasil, a filosofia foi deixada em segundo plano, foi retirada em vários momentos. Isso impacta nos cursos de licenciatura, isso impacta no pensamento da educação no viés filosófico. É por isso que devemos defender a filosofia no ensino médio, a filosofia no ensino superior, para que ela continue presente na sociedade brasileira.